Olá, bem-vindo a mais um vídeo do blog Somente Cristo. Hoje vamos abordar um assunto que é parte da declaração de fé da maioria das igrejas cristãs conservadoras, que é a inerrância das Escrituras. Inclusive, hoje eu estava assistindo a um vídeo crítico sobre esse conceito da inerrância. Você sabe que as pessoas dizem que a Bíblia é cheia de erros nas suas cópias, erros nas traduções, imprecisões, citações imprecisas, erros gramaticais e etc, etc, contradições. Então, é um assunto delicado, é um assunto extenso, até certo ponto complicado de se abordar, mas eu vou tentar resumir um pouquinho desse problema em poucos minutos desse vídeo para que você tenha uma noção de qual é, de fato, a posição evangélica a respeito da inerrância e qual é a resposta, ou pelo menos aonde procurar respostas para algumas das dúvidas que são lançadas. Então, uma das coisas que se precisa ter em mente a respeito desse problema é que não é um problema novo, é um problema já antigo. Já nos tempos de Cristo, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentavam esse dilema, que eles usavam Bíblias ou então cópias do Velho Testamento que não eram os originais. Eram cópias de cópias de cópias, inclusive usavam traduções. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente quando pensa sobre este assunto é que é um dos problemas já enfrentados por Jesus e pelos apóstolos. E a nossa posição como cristãos, nossa posição de comprometimento de fé com Jesus Cristo, é seguir a posição que ele ensinava e que os apóstolos também adotaram e passaram para nós. Então, eu convido você a dar uma olhada em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, que Jesus fala um pouco sobre o que ele pensava a respeito da inerrância das Escrituras. Então, Mateus 5, 17 diz: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas", que é uma das maneiras como os judeus se referiam ao Velho Testamento, a lei e os profetas. "Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido." Então, fica claro que Jesus, apesar de estar trabalhando com um texto muito antigo, ter em suas mãos um texto muito antigo, ele confiava nesse texto. E uma das coisas que você precisa saber para encarar as dificuldades associadas ao conceito da inerrância é definir inerrância. Não é uma coisa muito fácil você definir precisamente o que é inerrância. Eu vou dar um exemplo, uma definição colocada pelo Grudem é a seguinte: a inerrância da escritura significa que a escritura, nos seus manuscritos originais, não afirma nada contrário ao fato. Talvez essa definição não fosse exatamente o que você esperava sobre inerrância, mas é uma definição cuidadosa para que ela possa encaixar os problemas que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, ela diz o seguinte: se existe um fato, por exemplo, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, então, de maneira alguma, as Escrituras vão comunicar algo que seja contrário ao fato em si. Não vai dizer Jesus ressuscitou no segundo dia ou no quarto dia. Não, ressuscitou ao terceiro dia. Se este é o fato, a Bíblia irá comunicar corretamente e sem erro este fato. Agora, se você for checar uma das declarações sobre inerrância bastante famosa, que é a Declaração de Chicago sobre inerrância da Bíblia, você pode procurar lá na internet. Ela abre uma série de exceções sobre essa definição de inerrância, sobre o que é algo livre de erros. Então, algumas das exceções que são colocadas são, por exemplo, a Bíblia pode ser inerrante e ainda assim usar linguagem simplificada e imprecisa do dia a dia. O que seria isso? Exemplo, contagens arredondadas. Eu separei aqui 3 passagens bíblicas para você pensar só no livro de Números, no capítulo 1 de Números. Diz assim no versículo 21: "Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Está fazendo contagens das tribos de Israel, quantas pessoas havia de 20 anos para cima.
Números 1:33. Foram contados deles da tribo de Efraim 40.500. Números 1:41. Foram contados deles da tribo de Azer 41.500. E você vai vendo números redondos. Tantos 1.500, tantos 1.500 ou tantos mil. Engraçado isso. É curioso você olhar para esses números e pensar, mas será que não nasceu nenhuma outra pessoa além daqueles 500? É tudo número arredondado? Será que os judeus tinham filhos em números redondos assim? Bom, parece óbvio que o escritor, ao narrar esses números, ou os acontecimentos e registrar esses números, ele registrou números arredondados. Não era a intenção do escritor, inspirado pelo Espírito Santo, colocar números absolutamente precisos. Então, esse tipo de imprecisão a Bíblia coloca, e você vai encontrar esses números na Bíblia, mas não é considerado erro. Por quê? Porque simplesmente não viola a intenção. A intenção do escritor não é ser absolutamente preciso. Uma outra coisa que você encontra na Bíblia são exageros. Exageros de uma linguagem coloquial, de uma linguagem informal. Por exemplo, Marcos 1:5 diz: E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A pergunta que eu faço é: absolutamente todas as pessoas que habitavam na Judéia e em Jerusalém foram batizados no Rio Jordão? Inclusive os bebês todos recém-nascidos, os fariseus, todo mundo? Ou isso é só jeito de falar? Muita gente, toda a província foi lá. Quer dizer, pessoas de todas as cidades daquela província. Então, é uma linguagem que eu considero simplesmente imprecisa ou exagerada, dizendo que toda a província, não foram todas as pessoas da província, mas pessoas de todas as partes da província. Então é importante você saber ler também o texto para identificar o que o autor está querendo comunicar e não considerar isso como erro, porque não é um erro. Uma outra passagem sobre isso, Romanos 1:8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em todo o mundo foi anunciada a fé dessas pessoas para quem Paulo está escrevendo? Todo mundo? Inclusive no Brasil, eles vieram anunciar aos índios naquela época? É claro que não. É claro, está na cara que ele está usando uma linguagem do dia a dia em que é jeito de falar você dizer que todo mundo ouviu falar da fé dos cristãos ali, para quem Paulo está escrevendo. É um jeito de falar. Pessoas de diversas partes do mundo conhecido. Se espalhou essa notícia por muitos países. Então, é simplesmente jeito de falar. Você tem que identificar isso na narrativa. Isso não é um erro, de forma alguma, isso viola inerrância. Isso é simplesmente uma linguagem imprecisa. Uma outra coisa que você encontra na Bíblia, ligado a isso, é que a Bíblia pode ser inerrante e ainda assim incluir citações livres. O que são citações livres? A maneira como nós, hoje em dia, citamos autores do passado ou do presente, pessoas que escreveram algum livro, nós abrimos aspas, copiamos exatamente as palavras que foram escritas ou ditas por este autor e fechamos aspas. É uma cópia exata. Muitas vezes você vai encontrar na Bíblia passagens citando textos do Velho Testamento de uma maneira um pouco imprecisa, ou então textos do próprio Senhor Jesus, onde as palavras não são registradas todas absolutamente do jeitinho como Jesus falou, mas isso não quer dizer que isso seja um erro, de forma alguma. A palavra que está sendo comunicada para você não contém erro, ela simplesmente não tem intenção de ser uma cópia exata, palavra por palavra, do que saiu da boca de Jesus. Para quem acha que eu estou talvez forçando um pouco a barra, eu vou dar um exemplo para você pensar. Veja Mateus 4:4. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz sobre a tentação de Jesus no deserto. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus respondendo ao diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavras famosas, muito conhecidas do Senhor Jesus respondendo ao diabo. Agora compare este texto
com o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 4, onde a palavra de Deus, tão inspirada, tão infalível e tão inerrante em Lucas quanto em Mateus, registra as seguintes palavras, Lucas 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Percebeu a diferença? Em Mateus ele diz, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Lucas foram registrados, nem só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Faltou dizer de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas está errado? Claro que não. Lucas não está errado. Ele simplesmente não reproduziu todas as palavras que Jesus falou. Ele reproduziu o suficiente para você saber o conteúdo que estava querendo ser passado. O conteúdo que Deus queria que você conhecesse dessas Escrituras. E de maneira alguma um texto contradiz o outro. Simplesmente a citação é livre. O que importa para Lucas é o conteúdo. O conteúdo, mesmo que com palavras ligeiramente diferentes, você vai ter tanto em Mateus quanto em Lucas. E o ensino que você vai receber é o mesmo. Então, essa é a preocupação dos autores da Bíblia. E algumas imprecisões também a respeito de dados científicos. Por exemplo, não são erros. A Bíblia não contém erros do ponto de vista científico. Simplesmente ela não tem intenção de te ensinar ciências. Por exemplo, no dia longo de Josué, quando a Bíblia relata que Josué orou e o sol parou, nós sabemos que o sol não para. Na verdade, é a terra que está girando em torno do sol e não ao contrário. Então, a maneira como Josué viu e descreveu o evento é do ponto de vista do seu referencial, ele observou o sol parado no céu. Então, isso cientificamente, em termos de mecânica celeste, pode ser considerado errado, mas do ponto de vista de quem está narrando um evento, do ponto de vista do observador, está correto. Uma outra coisa, quando Jesus fala do grão de mostarda, ele menciona o grão de mostarda como sendo o menor dos grãos, o menor das sementes, as menores das sementes, e depois, quando plantada, cresce e se torna uma grande árvore. Hoje sabemos que o grão de mostarda não é a menor das sementes. Será que Jesus errou, então? Jesus não sabia que havia sementes menores do que o grão de mostarda? Veja bem, Jesus ali não está tentando dar uma aula de ciências para aqueles ouvintes. Ele está usando o conceito que as pessoas tinham na época de que o grão de mostarda era a menor das sementes usadas pelos plantadores, pelos agricultores para plantar, e ele falou, essa semente que vocês conhecem, sendo a menor, ela se torna uma grande árvore. Então ele usou isso como ilustração para o ensino espiritual. O objetivo dele não é ensinar ciências. Então, para você comentar sobre inerrância, você tem que saber também a intenção do texto. A intenção, principalmente aqui, é espiritual, não é ensinar ciências. E, por fim, alguns dizem que eu não sou especialista em grego e hebraico, mas muitos especialistas dizem que, principalmente o Novo Testamento, contém erros gramaticais. Então, não tem um grego preciso, perfeito. Não, até porque ele foi escrito por pescadores em grande parte, né? Apesar de que Paulo era um erudito, que Lucas era um médico, mas Pedro era um pescador. Então, você tem pessoas simples escrevendo a Bíblia, escrevendo o Novo Testamento. E o Espírito Santo não transformou esses autores de uma hora para outra em catedráticos em grego para escrever num grego formal. Eles escreveram num grego, uma linguagem do dia a dia que as pessoas usavam. Então, esse tipo de erro gramatical ou de informalidade na linguagem não altera em nada a mensagem que está sendo transmitida, os fatos que estão sendo relatados. Então, isso não é considerado erro por aqueles que defendem a inerrância bíblica conforme a Declaração de Chicago. Então, muitos evangélicos conservadores adotam essa definição. É claro, o assunto é muito extenso, é um assunto difícil de você tratar em poucos minutos. Existem aqueles problemas e dificuldades ou dúvidas a respeito das cópias e erros dos escribas e traduções. Isto não posso tratar nesse vídeo. Eu recomendo que você procure um curso de teologia. Pode ser o curso de teologia do Instituto Bíblico Batista no Ismênia, em São José dos Campos, onde nós damos aulas, e que você possa procurar saber mais sobre esse assunto de vital importância para a fé cristã. E que Deus te abençoe.